na pessoa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Em Provérbios, no capítulo 5 e no verso 13, Salomão ele escreve dizendo que quase que ele caiu em total destruição dentro da congregação dos justos, dentro do povoado, dentro da onde estava a manifestação do poder de Deus e o ensinamento da palavra. E ele disse: quase que me achei em total destruição por não ouvir a voz dos meus ensinadores. Então creio eu que quando ele declara essa mensagem, essa palavra, ele estava declarando que não teve paciência de ouvir a voz dos seus ensinadores, a voz dos seus superiores e aqueles que traziam a grande revelação da palavra, do conhecimento e da sabedoria. E todo homem, amado, que não tem paciência, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O homem que não tem paciência, ele não consegue entender o propósito de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado sobre todo o propósito de Deus sobre esta terra. Então há um tempo para tudo. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo que nós vamos ficar doentes, mas vamos também ficar sarados, há tempo que vamos perder e há tempos que vamos conquistar, porque a vida ela é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, depois você está lá em cima de novo e assim por diante. Mas o interessante, irmãos, é entender a vontade de Deus e a revelação de Deus e o momento de Deus na nossa vida, porque quando entendemos o momento de Deus, conseguimos tocar no relógio de Deus e fazer a nossa bênção adiantar ao nosso favor. Como assim, pastor, podemos tocar no relógio de Deus? Como assim eu posso fazer que a bênção aconteça mais rápido na minha vida? Quando eu aprendo a ouvir e a esperar, porque a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 64 e no verso 4, que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Então entenda que você está esperando, mas o seu Deus está trabalhando. Você espera e Deus trabalha. E se Deus trabalha, é porque Deus está preparando algo que pode ser maravilhoso para a sua vida. Bendito seja Deus. É por isso que eu aprendo a esperar a revelação do Espírito Santo, porque quando Deus fala e quando Deus revela, eu entendo que é chegado o tempo de Deus na minha vida. Quantos estão esperando o tempo de Deus? Levante a sua mão, deixa eu ver. Então glorifique o nome do Senhor, porque o tempo da vitória está chegando e Deus vai te levantar para que o nome dele seja glorificado. Bendito seja Deus que fez os céus e também a terra. Então eu entendo, amados, que o tempo de Deus ele chega na hora certa, no momento certo, para que Deus seja glorificado e seja também exaltado. O salmista também escreveu em Salmos, no capítulo 46, no verso 8, 20, e contemplar as obras do Senhor. E o Senhor disse: serei exaltado na terra, serei exaltado sobre toda a nação. Então Deus está trabalhando ao nosso favor para que ele seja exaltado e glorificado. E quando Deus trabalha para nos dar aquilo que é melhor e aquilo que é perfeito, porque a Bíblia diz que o nosso pensamento não é o pensamento do Senhor, o nosso caminho não é o caminho do Senhor, mas o pensamento do Senhor é mais alto, o caminho do Senhor é mais comprido. Então aquilo que Deus tem é muito maior do que aquilo que você pensa, muito maior do que aquilo que você imagina e muito maior do que aquilo que você espera. Deus não tem nada pequeno para você. É por isso que a bênção perfeita que vem da mão do Senhor, ela é demorada sim. Esperar com paciência não é fácil, demora a providência de Deus, mas eu quero te
receber bênção com sabor de mel. Aquele hino é uma grande verdade. A minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que é humilhado é exaltado. E eu nunca vi ninguém ser exaltado se não for humilhado. Até a Bíblia diz: humilhai debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele se exaltará no seu tempo determinado. Todo aquele que é humilhado, ele vai ser exaltado por Deus. Mas existe um tempo determinado. E eu acredito que o Senhor, Ele não chama o seu povo para ficar esperando totalmente a vida inteira. Deus não chama o seu povo somente para viver de espera. Deus, quando separa o seu povo, não é somente para viver de espera, mas para viver de experiência. Experiência que nos mostra a grandeza do nosso Deus e o poder do nosso Deus. É por isso que passamos por dificuldade, é por isso que as pessoas não nos entendem, é por isso que às vezes parece que vai acontecer e não acontece, e você diz: eu achei que a minha vitória ia chegar, eu achei que Deus ia fazer algo na minha vida agora, e eu não vi acontecer. Por que não aconteceu? Por que não chegou agora? É porque se chegasse estava fora do tempo e não tinha aquele sabor de mel, porque o que o Senhor nos dá é algo permanente. Aquilo que Deus dá, Deus não toma. O único que dá e tira é Satanás, e mesmo assim, quando Deus permite, porque diz a Bíblia que todo poder e autoridade está nas mãos do nosso Senhor. Então entenda, meu querido, que quando nós esperamos no Senhor, aprendemos a ouvir a voz do seu Espírito, e quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, aprendemos que o tempo de Deus chegou na nossa vida. A Bíblia diz que Josué e Caleb esperaram no Senhor. Deus cumpria sua promessa para que eles pudessem tomar posse da terra prometida, uma terra que manda leite e mel, para que eles pudessem ter o governo daquela terra, para que eles pudessem ter a prosperidade na sua mão, para que eles pudessem ter a riqueza daquela terra. Mas até então os dias foi se passando e Josué e Caleb nada conquistaram, nada venceram, não viram a terra prometida, e de repente a situação foi piorando, porque Moisés, o líder de Israel, estava morto, e diz a Bíblia que Josué não sabia mais o que fazer. Josué estava até deitado, prostrado, não sabia mais o que fazer, não tinha direção, não tinha caminho, não tinha resposta. Quem sabe naquele momento a esperança de Josué já tinha acabado, parecia o final da história, mas diz a Bíblia que Deus apareceu a Josué e disse: Josué, levanta, tenha bom ânimo, Josué, porque chegou o tempo de você entrar na terra prometida, chegou a hora de eu cumprir a minha promessa, chegou o momento de eu te colocar como cabeça e não por cauda. Você, Josué, não vai apenas entrar na terra prometida, você vai levar todo esse povo e será cabeça sobre eles, porque eu te exalto neste dia para cumprir a minha promessa. Vale a pena esperar na presença de Deus, vale a pena esperar na unção de Deus, porque Deus está trabalhando para te levantar e garantir a tua vitória. Levante a tua mão, exalta a teu Deus, porque está chegando o momento de Deus te levantar. Aleluia, glória a Jesus. Josué esperava, entenda isso, ele esperava Deus cumprir com a sua promessa, que era entrar na terra prometida. E ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus era fiel, por isso que ele esperou com paciência do Senhor. Mas quando chega o momento de Josué entrar, ele não entra como um menino, Aleluia. ele não entra como uma pessoa qualquer. Josué entra como profeta, como governador,
do Senhor. Ele entra na terra prometida, transformado pelo poder de Deus. E é isso que Deus faz quando Ele entra na vida de alguém. Deus não entra na vida do homem apenas para cumprir promessa. Deus não entra na vida do homem apenas para dar casamento, apenas para dar emprego, apenas para dar um carro, apenas para dar uma casa. Quando Deus entra na vida de alguém, é para poder levantar esse alguém, encher ele do poder de Deus, encher ele de autoridade, prosperar a vida dele, sarar a vida dele, libertar a família dele e mostrar que é Deus que está no controle de tudo. Quando Deus entra, é para mudar a história e para que todos vejam que Deus é Deus na tua vida. Deus está entrando para que todo mundo veja que Ele é Deus na tua vida e ninguém pode impedir de trabalhar com nosso Deus. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: seu Deus não está trabalhando à toa. Ele está trabalhando para mudar a tua vida. É por isso que esperar é difícil. Mas existe um ditado que quem espera sempre alcança. A Bíblia fala do homem que estava à beira do tanque esperando o anjo de Deus descer e agitar as águas para ele ser curado. Aí de repente aquele homem está lá, ninguém me ajuda ele, não tem uma mãozinha amiga, não tem ninguém para dar uma forcinha. Mas diz a Bíblia que aquele homem permanece na posição. Tem muita gente que chega na igreja, escute isso, e ela faz uma campanha, ela recebe uma oração, ela recebe uma unção, e a vitória não chega, ela vai embora. Ela desiste, Paulo. Ela não acredita mais que Deus é capaz de mudar a vida dela, porque ela não viu acontecer. E a maior fé é essa: quando você não vê, mas você continua acreditando no seu milagre, você continua acreditando que Deus vai levantar a tua vida, você continua acreditando que Deus vai te honrar. É quando você não vê saída, não vê solução, mas você ainda continua acreditando que Deus vai fazer alguma coisa para mudar a história da sua vida. Bendito seja Deus. Aquele homem estava parado na beira do tanque, ninguém ajudou aquele homem, mas diz a Bíblia que ele não desistiu. Está ouvindo isso? Ele não desistiu. Não tinha ninguém para dar uma forcinha e dizer: vai lá, meu filho, seja curado, vai. Não tinha ninguém para dar um empurrãozinho. E às vezes nós estamos esperando no Senhor, com paciência ou sem paciência, tem que esperar, né, irmão? Não tem jeito, com paciência ou sem paciência, quando não acontece, tem que esperar. E aquele homem na beira do tanque, esperando o movimento das águas, ninguém dá uma forcinha. Aí nós estamos da mesma maneira, esperamos alguém nos dar uma forcinha. Fulano podia nos ajudar, Ciclano podia fazer umas agendas para mim poder pregar, Fulano podia me ajudar para mim gravar o meu CD, pastor podia me ajudar para mim poder desenvolver o meu ministério. Fulano de tal poderia me dar uma força financeira. Esperando sempre alguém me ajudar e não tem uma mãozinha para dizer assim: eu vou te dar um empurrãozinho para você poder ficar bem na vida. Não existe um, irmão.